pessoal, eu sou a Joelma de Oliveira e esqueci de chamar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Joelma de Oliveira e tá começando o Ator Nordestino, um podcast e página que traz um povo nordestino que faz a diferença no mundo artístico, seja no teatro, na TV, no cinema, nos bastidores. E hoje a gente trouxe uma pessoa muito especial para bater um papo com a gente. Mas antes da gente ir para esse papo, eu quero pedir o apoio para vocês curtirem, compartilhar esse episódio, comentar. E a gente também tem o link agora do Apoie-se, que tá na nossa bio do Instagram. E por falar em apoio, eu quero agradecer ao Restaurante Severina, que continua aqui com a gente nesta jornada. Muito obrigada ao Restaurante Severina. Vocês podem conhecer aqui de segunda a domingo. Tem um horário de almoço, que eu acho que vai estar aqui para vocês. E tem um forrozinho terça-feira maravilhoso. Então, bora pro nosso papo, que a gente pegou essa pessoa no pulo, porque ele tava quase viajando, né? Aí a gente falou, não, tem que vir logo. A gente vai bater um papo hoje com ele, que eu vou dar uma colada aqui, porque ele é muita coisa, gente. Ele tem muito trabalho. Ele veio de Fortaleza. Ele é ator, jornalista, escritor. Ele criou o outro grupo de teatro. Eu fiquei na dúvida se era outro grupo de teatro que ele criou. O outro grupo de teatro. Isso. Junto com Tavares Neto e Yuri Yamamoto. Isso. Não é? Ele atua no teatro, no cinema, na TV, já fez documentário. Ele tem uma lista imensa de trabalhos. E a gente está com ele Ari Areia. Vários amigos e amigas passando aqui por essa mesa, eu estava já ansioso para bater esse papo. Seja muito bem-vindo! E eu estava muito curiosa, para abrir logo, Ari Areia, artístico. Areia. Ari Areia é nome artístico. Esse nome, ele surgiu, na verdade, o teatro que me deu esse nome. Né? Eu conto isso no espetáculo Expurgo, que é o meu trabalho mais recente, que eu estou circulando com isso por aí. Eu assinava Ari Filho, que é o meu nome de registro é Arimateia Filho. Arimateia Filho. Quando eu entrei no meu primeiro curso de teatro, na minha primeira aula mesmo de teatro no ensino médio ainda, e perguntaram o meu nome, eu falei Ari, e aí as pessoas começaram a tirar uma onda, né? Ari Areia. E aí começaram a rir. Não acredito, foi apelido, assim. Foi, eu falei, gente, mas que interna é essa que só eu não tô pegando? Eles tinham montado um espetáculo algum tempo antes, chamado Ari Areia, que é um espetáculo, acho que da Maria Clara Machado, se não me engano, e conta a história de um grãozinho de areia chamado Ari, que se apaixona por uma estrela cadente, e aí ele sofre, assim, dessa paixão platônica que ele nunca vai conseguir realizar, até que um dia ele conhece uma estrela do mar, e ele se apaixona por essa estrela do mar e vai viver essa história de amor. É uma história muito fofinha, né? Bem poética. Inclusive, a Dalva de Oliveira tem um samba que canta essa história, chama Estrela do Mar, e a Maria Bethânia tem uma versão. A Bethânia gravou uma versão desse samba da Dalva de Oliveira. Eu tinha, assim, uma agonia muito grande, porque era um apelido, né? Então isso me irritava, isso me tirava um pouco do sério. E geralmente pega quando você não gosta. E foi isso que aconteceu. Como eu não gostava a princípio, ele pegou. Só que aí, depois de um tempo, eu comecei a ver que era legal, sabe? Ainda no ensino médio. Nossa, isso é sonoro, é diferente, é poético. Aí eu fui e mudei o meu Orkut. De Ari Filho para Ari Areia. Foi se adaptando, foi trazendo o nome para... eu conto... E interessante que ele veio para você, assim, né? Não foi, eu quero um nome artístico, deixa eu procurar. Ele veio. Isso é muito legal. Eu nunca tinha parado para pensar em nome artístico. Eu estava no comecinho ainda, né? 15 anos. Foi quando as coisas começaram a acontecer de teatro e era Ari Filho mesmo, assim. Um nome bem simples, né? Talvez eu fosse mudar isso algum dia ou não sei. Mas o Ari Areia me pegou, assim, acho que ele me atropelou no meio do caminho e aí grudou. Eu conto no espetáculo Expurgo um pouco dessa história e como que esse nome surgiu. E eu falo que eu fiz um procedimento, assim, uma operação que hoje eu compreendo como uma profanação da ofensa. Eu peguei uma coisa que foi feita para me irritar, para me tirar do sério, para me chatear, e eu dei um sentido que eu queria dar. Eu coloquei as minhas duas mãos naquela coisa e transformei num sentido positivo. E aí, ao longo da vida, eu fui fazendo isso com outras coisas, né? Que
originalmente foram feitas para zoar, para tirar onda, o fato de ser bicho, o fato de, enfim. Tá vendo vocês que estavam apelidando o Ari, Ari Filho, no ensino médio, fundamental? No ensino médio. No ensino médio, agora é Ari Areia, artista. Obrigada vocês. Em todo canto que você procura é Ari Areia, nem a minha família. Não, a tua biografia lá no Google, colocou Ari Areia, já te encontra tudo, assim, entendeu? Exatamente. Mas é um nome muito bonito e é diferente. Então eu fiquei curiosa, assim, é diferente. Deixa eu perguntar para ele essa história e eu não queria pesquisar, ir atrás, porque é interessante descobrir, assim, com a pessoa que está aqui para me contar. Mas você sabe que a família Areia existe uma família Areia. Não sabia. Existe. Inclusive, eu estava esses dias no Sambei, que é um samba LGBT que tem aqui aos domingos, no Rio, e eu encontrei um primo de segundo grau. O rapaz chamava Areia. E aí eu achei muito interessante isso. Falei assim, nossa, a gente é primo. É isso, é que nem encontrar os Silvas, os Oliveiras por aí. Tu encontrou o grupo Areia. Vou puxar um grupo do WhatsApp da família. É isso. E eu costumo aqui conversar com as pessoas, saber o início, como que começou, quando, onde. Então eu vou puxar lá da tua infância. O que o Ari estava fazendo? Quando que ele começou a perceber essa veia artística? Se foi no ensino fundamental, se foi já mais adolescente? Como que começou isso? E antes de responder o como começou a tua entrada assim, no mundo artístico, como que foi a tua infância? Eu tenho uma memória assim, de um encantamento muito grande com o teatro. Meu primeiro grande encantamento com o teatro, ele é de uma memória de infância bem tenra. Eu não lembro quantos anos que eu tinha, mas foi um dos primeiros passeios que eu fiz na escola, no primário mesmo. Eu lembro que a escola levou a turma para conhecer o Teatro José de Alencar, que é um teatro monumento, é um teatro de praça em Fortaleza. Tu é da capital mesmo? Sou da capital. E o TJA, ele é de fato um templo do teatro cearense. Ele tem uns vitrais que vieram da Islândia, ele tem um Jardim Burle Marx, ele é um... E a primeira coisa que eu lembro de teatro, assim, na minha vida, foi do Teatro Prédio. Eu não consigo lembrar o que eu vi naquele dia. Eu lembro dos vitrais, do jardim, dos afrescos. Eu não consigo lembrar, eu não tenho ideia do que eu assisti. Mas o teatro ficou. Mas te chamou a atenção? Muito, eu fiquei apaixonado. Tu lembra mais ou menos a idade que tu tinha? Eu devia ter uns 5 anos. Um nenenzinho. Muito, criança. Eu tenho essa memória. Eu lembro que eu fui ao teatro com a escola e eu lembro do teatro. Depois, um pouco mais à frente, eu lembro, minha primeira memória de uma peça que eu tenha visto foi um espetáculo que o meu tio dirigiu, chamava Poço da Pedra. O meu tio, Gerardo Damasceno, ele é autor, ele é diretor, é cineasta. E ele, queremos inclusive, você aqui, Geraldo. Nordestino também, um beijo, fortalezense. Então. Um beijo pro tio Dedé. Ele tem um trabalho lá no Pirambu, que é o bairro onde eu nasci, que chama ACARTS, é a Academia de Ciência e Artes do Pirambu, e ele fazia formações, né? Formações para atores, formações para diretores, em fotografia. E aí esse universo artístico, né? Ele esteve sempre muito próximo do meu imaginário por conta desse tio. Eu lembro da minha mãe contar que ele organizava umas Paixões de Cristo, e a minha mãe era atriz, minhas tias. Nossa, essas representações foi o meu primeiro teatro, assim, porque no interior não tem teatro, cidades pequenas do teatro que a gente conhece, mas nesse período, eu nem lembro qual feriado de Paixão de Cristo, o pessoal leva pra rua, né? E é um acontecimento, bonito, o engajamento da comunidade, essa coisa da infância, eu lembro muito disso. Eu nasci e, enfim, me criei na periferia de Fortaleza, né? O Pirambu, esse lugar que eu citei, esse bairro que eu citei, ele está muito na minha memória criativa, porque eu lembro de passar as férias no quintal da casa da minha avó, e quintal de casa de vó é oficina criativa, assim, para a vida, né? Sim. Eu gosto, sempre que eu vou ao Pirambu e que eu piso naquele quintal, eu lembro do Manuel de Barros, sabe, falando das memórias inventadas de infância, e ele fala que tudo que a gente não inventa é falso. E eu acho que a gente vive essas coisas todas na infância como um material que vai depois eclodir, né, nessa poesia toda que a gente faz na vida, depois de grande, dando dimensões, né, surreais a essas vivências que a gente teve.
Eu acho que a minha infância, assim, ela foi uma infância muito, muito cotidiana, assim, de um menino, né? Assim, na periferia de Fortaleza, mas eu acho que talvez o ponto que valesse uma nota sobre essa infância é o fato de eu ter sido um menino evangélico, filho de pastor da Assembleia de Deus. Evangélico. E eu comecei a fazer teatro na igreja. Que legal. Eu sempre fui muito ligado a essa coisa da arte, né? Essa coisa das expressões artísticas. Mas você então, tem irmãos? Tenho 2, eu sou mais velho. Ah, tem 2, são homens? São homens, é o Timóteo e o Josué. Arimateia, Timóteo e Josué, são os profetas, né? E eu, Arimateia, filho. Então, assim, eu nasci para ser uma continuação do que o projeto que era o meu pai, né? Mas tem a ver com tinha a ver com a igreja também, o nome de vocês? São todos nomes bíblicos. E o meu nome, né, ser o nome do meu pai com filho no final, era um aviso, assim, olha, alguém tem que levar a coisa adiante. E eu fui condicionado, assim, não condicionado, mas aquilo me dava também um pouco de prazer, um pouco de... Eu gostava daquela dinâmica da igreja. Então, assim, eu não podia dançar, mas eu podia preparar a coreografia que as meninas iam dançar. Então eu montava todos, ensaiava e as meninas iam com os tecidos. O momento, ai, que tudo. Mas o teatro podia. Dançar não, dançar era demais, mas o teatro podia. E aí eu decorava os trechos do Apocalipse, os Salmos, e eu entrava na igreja declamando. E quando eu comecei a ver que as pessoas se arrepiavam, não era uma pregação, eu não estava pregando, embora eu pregasse, né? Imagina, depois eu te conto isso. A forma de ativar emocionalmente as pessoas com aquela impostação de voz ou com aquela movimentação ou a modificação da luz na igreja, aquilo falou, gente, esse caminho é muito interessante. E aí eu busquei depois, né, nesse começo de ensino médio, fazer teatro na escola, mas começou na igreja. Que legal isso. E muito interessante, porque a igreja, ela traz teatro, né? Tem cidade pequena que tem isso, a igreja traz essa possibilidade de você criar, e tu pegou isso como oportunidade, mas quando tu viu isso, tu já estava assim com esse olhar no quero fazer teatro, vou aproveitar isso aqui como uma oficina, eu vou começar por aqui, ou a partir da igreja que você realmente decidiu assim, não quero fazer teatro, eu vou... Na verdade, eu não sabia muito bem, eu estava vivendo e estava tentando entender o meu lugar naquele jogo, né? Naquele tabuleiro. Tinha uns 15, 16 anos também, né? Mas desde muito cedo, assim, desde os 8 anos de idade, eu já tinha movimentações na igreja. Eu já cantava, eu dava aula para a escola dominical, era pregador mirim. Eu brinco no espetáculo Expurgo, eu conto tudo isso. É um espetáculo autoficcional, né? Então eu falo assim, eu era tipo aquela mini pastora do Raul Gil. Era mais ou menos isso, real. Eu já fui coroinha. Então você tem essa memória. Mas eu não cantava, não dançava, não criava nada, só ficava lendo lá as passagens para todo mundo. Mas eu acho que já é uma exposição, porque no início você fica nervosa, assim, e aí você já está entendendo o público olhando para você. Isso. Engraçado, tudo é uma preparação, ainda que mínima, é isso que você falou antes da infância. As coisas, você vai tendo esse repertório da infância, naturalmente, uma hora você usa, né? Eu tô doida pra assistir Expurgo, eu não consegui ir, aconteceu alguma coisa nessa época que a gente ia, mas aí pro final você vai me falar se volta, pra gente ter essa oportunidade. E eu quero saber, quando tu foi pro teatro, então decidiu, quais foram os desafios que tu enfrentou, assim, chegou e descobriu, realmente é a minha paixão, eu quero isso aqui pra mim, ou teve alguma decepção? Porque tu era da igreja, e aí tu não podia dançar, então tinha uma limitação aí. Como que foi essa passagem, então, pra arte? E os teus irmãos, eles também seguiram outro caminho? Não, os meus irmãos, eles não vieram pra arte, assim, acho que tem um deles que toca violão, acho que até chegou a tocar bateria, foi ali pela música, mas ele não... isso foram experiências, né, da vida dele, ele não seguiu isso como ofício, né? Eu acho que o diferencial na minha vida, assim, o acaso, né, que acho que talvez mudou o rumo da minha vida, assim, completamente com relação ao teatro, foi a oportunidade que eu tive de ter tido uma professora, ali no começo do ensino médio, a professora de teatro, que ela não considerava aquele pequeno grupinho, aquela pequena turma de teatro no colégio, como uma turma de teatro de colégio.
ela colocava a gente para ler os teóricos, então a gente foi lendo Stanislavski, foi lendo, enfim, ela apresentou para a gente uma gama de teóricos e de material, assim, a gente tinha acesso a materiais que eram muito instigantes, e a cobrança, a forma como as coisas eram ministradas para a gente, foi me dando uma noção de responsabilidade com aquilo. E eu só fui ter ideia e noção disso com o passar do tempo, quando a gente teve uma questão com a escola. A escola queria que a gente montasse... vai ter o Dia das Mães, a gente quer que vocês montem uma peça de Dia das Mães. É o clássico, né, de teatro de escola. Ela diz, não, a gente está preparando um projeto de montagem para o final do ano, que vai ser uma montagem, não vamos perder tempo com teatro de fazer Dia das Mães. E aquilo eu achei tão interessante. A gente começou a experimentar coisas na sala de ensaio e levar essas coisas de sala de ensaio para os festivais de esquetes que tinha na cidade de Fortaleza. Fortaleza sempre teve uma dinâmica, uma cultura de festivais de cenas curtas. Então, grupos importantes surgiram nesses eventos, né? O Grupo Bagaceira, o próprio Silvério Pereira, enfim, poderia citar aqui uma dezena de colegas que surgiram, né, nos últimos 15, 20 anos dentro desses festivais. E eu estreei para a cidade num festival desse. Legal. Uma cena desenvolvida dentro de um grupo de teatro de escola, e essa cena começou a ser premiada. Ser premiada como melhor ator, ser premiada como melhor direção, melhor texto. E eu entendi... Lembra o nome? Chamava Elucubrações. Aliás, Elucubrações foi a minha volta para o teatro. Nessa época da escola, era uma cena chamada A Carta de Amor. Era um texto do Karl Valentin, uma comédia alemã, assim, super difícil, mas que, assim, eu não sei, assim, eu consegui pegar aquilo e era um texto com muitas repetições, com muitas aliterações, e as pessoas morriam de rir daquilo. Eu não achava engraçado. Quando eu vi o texto a primeira vez, eu falei assim, gente, mas o que é que isso... Quando eu levei isso para fora, que as pessoas viram, e eu via como chegava nas pessoas, eu falei assim, gente, isso é genial. Alexandra Marinho, a diretora. E aí eu entendi que tinha um caminho. Eu estava ali no meu primeiro, segundo ano do ensino médio. E eu comecei a conviver com colegas que já estavam se descobrindo LGBTs. E eu ficava, meu Deus, o que é que está acontecendo? Eu já tinha as minhas paixõezinhas escondidas e eu lutava contra essas paixões. A gente vai se condicionando a lutar, né, contra as nossas paixões, porque a gente entende que aquilo é errado. Eu acho que eu passei por 3 ciclos assim, com relação à minha afetividade, à minha homossexualidade. Primeiro, eu achava que eu tinha nascido com um problema. Eu achava que eu tinha nascido com alguma questão, não sei se hormonal, psicológica. Mas isso também, acredito que seja relacionada à criação, à infância na igreja. Isso era falado, assim, para tu ter esse pensamento? As pessoas falavam? Eu inferia, eu sabia que era errado. Eu entendia que era errado e eu comecei eu não podia falar sobre isso, né? Eu não tenho consciência, assim, a partir de qual momento eu comecei a entender. Porque geralmente a gente não sabe, alguém diz, né? Alguém fala, menino, se ajeita, fala direito, ou senta direito, essa perna. Vai entrando, você vai internalizando. Pegando. Eu tenho consciência de que em algum momento eu pensei assim, meu Deus, eu nasci com algum problema, porque eu me apaixono mais pelos meninos. E depois de um tempo, nesse período um pouco mais fervoroso de adolescência, eu comecei a achar que aquilo não era um problema, que eu tinha nascido todo direitinho, que aquilo era uma coisa externa, que estava tentando me dominar. E aí foi o momento que eu decidi lutar contra aquilo. E aí foi o momento que eu caí de cabeça nessa coisa da igreja, de ser pregador, de ser missionário, de ser... A mini pastora do Raul Gil não é brincadeira, assim, eu viajava pelo interior do Ceará, eu fazia eventos assim, de praça, aí vinham de 100, 200 pessoas aceitar Jesus, era um caos a vida dela. Pregadora mesmo, missionária. Gente, então... Era uma negação, né? Você estava vivendo por um período ali. Eu precisava vencer negando aquilo. A si mesmo. Aquilo queria me tirar da verdade, me levar para o inferno. E aí, esse foi o boom. Quando eu entrei no teatro, na verdade, isso coincidiu com o período em que eu precisei sair do teatro, porque a minha mãe combinou comigo o seguinte, terceiro ano do ensino médio você não vai fazer nada.
Você não vai fazer teatro, música, nada. É só vestibular. E aí eu fui proibida, assim, a escola não deixava. O terceiro ano do ensino médio era só o vestibular. Mas a escola não deixava todos os alunos É. Para focar Era um pensamento mesmo de que o terceiro ano, o foco era o vestibular. E aí eu lembro que eu passei no vestibular, fazer jornalismo. Já foi um ano afastado aí? Um ano afastado. Um ano e meio, talvez 2, porque meu primeiro ano de calouro foi um ano que eu estava patinando para tentar me reencontrar. Eu acho que eu nunca nem falei sobre isso, assim. Quando eu passei no vestibular, que eu entrei na universidade de jornalismo, e eu comecei a encontrar pessoas que pareciam um pouco mais comigo, parece que eu respirei, assim, tipo, nossa, não nasci com nenhum problema, não estou lutando contra nada, contra ninguém, é isso aqui o lugar, eu achei pessoas que se parecem comigo. Tinha uma amiga lésbica, tinha uma amiga trans, e eu me apaixonei. E eu acho que essa coisa de ter me apaixonado, ela me ajudou a tomar as decisões mais sensíveis que eu precisava tomar ali, senão eu não sei quando mais eu ia tomar. Então, eu me apaixonei. E no que eu me apaixonei, eu rompi. Eu rompi com a igreja, eu rompi com os meus pais, eu fui expulso de casa. Uma libertação radical para os outros que estavam vendo de... Eu digo que eu comecei a agir sob o peso dos meus amores, assim. Você foi expulso? Fui expulso de casa, porque foi pesado demais para os meus pais. O choque e havia uma expectativa. Assim, meu nome era o nome do meu pai com filho no final. Sim. Eu ia ser a continuação. Havia um investimento para aquilo. Peso demais, né? Você Muito. Atribuir para uma pessoa que nasceu e... A gente nasce, a gente é do mundo. Assim, é complicado os pais criarem expectativa em cima dos filhos, que na verdade no fundo é a expectativa deles, né? O que eles querem, é tudo para eles, mas tem um outro, tem você, o que você quer. E tem uma resposta que aquela família acha que precisa dar para o restante do mundo. Então, quando o choque acontece para aquela mãe ou para aquele pai, às vezes é um choque de eu não sei o que fazer, o que falar para o restante do mundo. Exatamente. E isso também está muito associado à nossa cultura nordestina e principalmente em cidades menores. Isso é muito forte ainda. Muito, de você ter medo do que os outros vão falar. Você também sentir necessidade de dar satisfação para as pessoas que não fazem parte da tua vida, mas que te conhecem. O João, filho do seu Zé, da venda não sei o quê. Isso é muito complicado, assim. Existe, claro, em todos os lugares tem, mas eu sinto isso muito forte, falando até da minha cidade, assim. São muitos fatores, assim, né, para levar em conta, para avaliar. Mas eu acho até, assim, que existe uma disposição desse lugar que a gente vive, né? Ali em cima, no Nordeste, que é meio que à frente do seu tempo, né? De alguma forma. Assim, eu gosto sempre de citar assim, o primeiro romance, a primeira narrativa que a gente pode considerar LGBT na história da literatura ocidental, né? Em 1895, embora tenha diversas questões, né, que a gente possa apontar e botar o pé atrás hoje, mas é o Bom Crioulo do Adolfo Caminha, né? Eu já ouvi falar. Um cearense. A gente podia citar, enfim, diversas outros pontos importantes, né, de destaque em que essa questão é pontuada, etc. e tal. Mas, de fato, assim, eu acho que tem uma dinâmica ainda social que precisa evoluir e melhorar, porque as pessoas ainda são expulsas de casa hoje, por serem LGBTs. Ainda. Parece que isso ficou há 10 anos atrás. Eu conto essa história na minha peça, na expectativa de que em alguma hora as pessoas digam, nossa, naquele tempo era assim. Infelizmente ainda é assim. Eu convivo com essa realidade diariamente, que eu tenho um projeto específico, né, com acolhimento de pessoas LGBTs em Fortaleza. Depois eu falo mais sobre isso. Mas eu entendo a minha mãe, entendo meu pai, e eu acho que eu fiz o espetáculo Expurgo para que eles entendessem que eu entendo, né, que eles não são os vilões da minha vida, e para que outras mães e outros pais não deixem filhos sem teto quando eles saírem do armário. Acho que essa talvez seja
né, assim, a principal razão desse espetáculo. Eu fiz isso a partir de conversas com mães de LGBTs, né, as mães da resistência, elas são muito queridas, estão espalhadas pelo Brasil inteiro. Esse espetáculo surgiu de vivências que eu fiz com elas, e aí eu comecei a entender que tinha ainda uma necessidade, uma urgência, uma importância de falar sobre isso. Ah, meu Deus, por que alguém vai sair de casa para ouvir a história desse cara? Sim, tipo, ninguém sabe quem é você, por que as pessoas vão sair de casa para ouvir a sua história? Não é sobre isso. É sobre uma metáfora de coisas que são problemas sociais que ainda se repetem hoje. E, às vezes, assim, tipo, pensar um pouco sobre isso ajuda, sabe? Ajuda a mudar o quadro. E eu acho que o teatro tem uma potência muito, muito considerável, assim, tipo, sabe, de incidência na sociedade. Tem, sabe? Amplifica o debate. Eu acho. O teatro, ele ainda tem um papel e vai ter para sempre de denúncia, de falar o que deve ser falado, as pessoas têm medo. E o expurgo, tu considera que ele é mais um desabafo, que ele é uma carta aberta, que é... Como é que você enxerga esse? Porque você traz a sua vida para que também alcance outras pessoas que têm uma situação parecida, né? E também os pais, a família, para que entenda que é importante o acolhimento. Mas como é que você enxerga isso, o expurgo? O expurgo, E assim... de onde que veio o nome também, assim? Por que você pensou em expurgo? Eu comecei a mexer com esse material, né, em 2016. Naquela época, eu sofri perseguição e tentativa de censura com outro espetáculo, chamado Histórias Compartilhadas. Inclusive, agora faz 10 anos disso, né? Foi em 2015. Em 2016, me pediram para fazer alguma coisa reverberando aquilo, porque assim, eu sofri tentativa de intimidação assim, jurídica, tentaram me processar, ameaças de morte, foi uma coisa absurda, por conta de um espetáculo, Histórias Compartilhadas. Isso foi em Fortaleza ou já estava no Rio? Eu fiz em Fortaleza, mas como a coisa tomou uma dimensão muito alarmante, aí eu fui com isso para Brasília, vim com isso para o Rio. Esse trabalho ele foi o meu TCC na faculdade de jornalismo. O meu trabalho de conclusão de curso ele foi um espetáculo. Um TCC impactante. Foi a primeira vez que um estudante de comunicação apresentou na Federal do Ceará um espetáculo como conclusão. Depois disso já vieram outras coisas interessantes também, né? Assim, exposições, performances. Mas ali foi a primeira vez. Então você foi um pioneiro para abrindo esse... Abrir uma porta, e o trabalho ele era um documentário cênico, né, sobre experiências de homens transexuais. Então, para não cair nesse lugar do lugar de fala, né, da usurpação de um protagonismo, a gente não interpretava, não havia uma interpretação de personagens. Era, de fato, um trabalho performativo, eu executava um roteiro de ações físicas, e a gente tinha as narrativas dos homens trans entrando como mídias, né, como vídeo, como áudio. Os momentos que eu falava, eu não estava ali mediando uma interpretação. É maluco eu falando assim? Parece meio confuso, mas enfim, o fato é que houve uma cena que chocou e gerou o burburinho todo, né? Eu entrevistei o João Nery, o grande amigo que nos deixou há alguns anos. O João Nery foi o primeiro homem transexual no Brasil, né, que se tem registro para ter feito o procedimento, né, de mastectomia, etc. e tal. Na época da ditadura militar, ele fez tudo isso clandestinamente. Deixa eu puxar um pouco mais para cá. Um pouco mais para cá. Tá estourando, né? Melhorou? Não, é porque estava embaixo, você pode continuar. Enfim, eu entrevisto o João Nery. Ele me conta como foi o procedimento de fazer essa cirurgia clandestinamente para te retirar as mamas e as dores que ele foi sentindo ao longo da primeira semana de pós-cirurgia. E enquanto ele está falando do procedimento clandestino, das dores, em cena, o meu roteiro de ação física é eu garrotear esse braço, higienizar aqui e fazer um acesso venoso. Eu faço um acesso, eu boto um scalp nessa veia, faz de verdade? De verdade. Aí eu vou até o centro do palco, onde tem um Cristo crucificado, e eu deixo o sangue pingar por uns 2 ou 3 minutos. Então, eu sangro
em cima de um Eu crucifixo. tô chocada. Completamente nu. Tem gente... Não tinha como não Agora ser eu processado, né? entendo. Agora eu entendo o processo. Agora eu entendo, não. Eu entendo, nem não é o processo, mas eu entendo o impacto. O impacto, de o fato era... impacto Mas disso. essa não era a cena mais chocante da peça. essa era, inclusive, uma das cenas mais bonitas do trabalho. Eu falando assim, de fato Quem não gosta tem... de ver sangue não, pessoas passavam passar mal. muito A gente mal, chegou a não. socorrer pessoas durante o espetáculo. Pessoas chegaram a ser socorridas porque desmaiaram assistindo. Então era um espetáculo Qual foi de o nome desmaio. mesmo? Histórias Compartilhadas. Histórias Compartilhadas. Ele não teve indicação a prêmios, mas ele teve uma moção de repúdio da Assembleia Legislativa, uma moção de repúdio da OAB e uma moção Coloca de isso lá no elenco digital, tava tá? no- Coloca no... currículo, tem que colocar isso sim. os louros. Sabe aquela frase, fale bem ou fale mal? Mas falem. Usa ao seu favor, mas nem a sua infância. Ela vou pegar essas críticas e vou usar. Mas e qual foi a parte mais... Você falou que não foi nem a parte mais impactante, assim. Pra mim, a parte mais chocante não era essa, a parte mais forte não era essa. Mas por que essa parte específica eu contei para vocês agora? Porque foi a imagem fotografada disso, uma pessoa fotografou. Eu fiz uma apresentação na universidade dentro de um seminário da pós-graduação em psicologia. Aí alguém fotografou para fazer uma publicação de como se sentiu emocionado ao ver a peça. Era um elogio ao espetáculo, era um fã, não era um hater. Só que qual era a imagem? Era eu sem roupa, sangrando em cima de um crucifixo, uma bandeira LGBT em algum lugar, porque era um evento LGBT, e o brasão da universidade atrás. Então a pessoa fez... Alguém viu essa foto, Distorceu tudo. pegou e publicou. Absurdo. Artista LGBT... Ai, gente. profana crucifixo dentro da universidade com dinheiro público. E tinha imagem para provar que estava Como falando. que eu ia rebater dizer que era fake news? Tinha uma E tinha foto. imagem lá, ele nu, um crucifixo, a bandeira. Gente, Não, eu ia te perguntar qual foi o momento mais, assim, memorável, especial ou impactante da tua carreira no teatro. certamente foi isso. Eu fui gravar uma participação, uma merchan, pontinha, muito pequenininha, numa novela recente na TV Globo. E aí, enfim, chegavam por lá, cumprimentava, apresentava e tal. E teve uma pessoa que eu fui me apresentar e falou assim, não, eu conheço você. Você que fez aquela peça na história do crucifixo. Eu falei, figurão. Eu falei assim, nossa. Aí você, Eu fiquei nossa, eu fico chocado. feliz que meu nome tenha corrido assim. Obrigado, sou eu mesma. Vem fazer o que aqui? Eu disse, não, um merchan, legal. Tu acredita que foi um marco na tua trajetória? Com Então, certeza. Acho que isso eu não imaginava, assim, tipo, eu só fui ter dimensão da proporção que a coisa tomou algumas semanas depois, quando as pessoas falavam assim. Eu fiquei um tempo sem sair de casa, porque... Te assustou muito? Isso me assustou muito. As pessoas me ameaçavam, e as ameaças, elas eram ameaças de hater, de rede social, de comentário, mas em algum momento passou a ser assim, eu sei onde você mora. E eu não sabia se a pessoa sabia mesmo onde eu morava. Teve um momento que eu estava andando no centro da cidade com alguns amigos, e aí uma pessoa foi muito, muito violenta, me abordou violentamente, não de me bater, mas assim, você não tem vergonha de fazer o que você faz, não? E aí e eu atordoado, e aí meus amigos me puxaram rapidamente, botaram num carro, a gente saiu de lá. Isso era noticiado, isso está no jornal O Povo, no Diário do Nordeste. E eu falei assim, cara, essa pessoa podia ter chegado me batendo. E aí, quando a raiva das pessoas saiu da dimensão da internet para a rua, aí a universidade me chamou para conversar. O reitor me chamou no gabinete, eu passei, assim, 4 anos e meio na universidade, eu nunca tinha visto o reitor, assim, pessoalmente, né? Então, o reitor me chamou no gabinete, eu achei que eu ia ser chamado a atenção. Ele falou assim, olha, a gente está ciente da situação, a gente tem sido acionado juridicamente, porque a coisa aconteceu na universidade, mas a gente está preocupado com você. Você precisa de um suporte de segurança? Eu falei, gente, já imagino eu descendo na porta da boate, 4 seguranças. Tudo! Então, assim, acho que esse talvez tenha sido o episódio mais... Isso foi legal da universidade, A universidade né? me abraçou. Qual que é o nome da... Universidade Federal do Ceará. Nossa, isso foi A universidade fez plausível. frente a tudo. Inclusive, Porque você não encontra em todos os ambientes, assim, acadêmicos, ou outros ambientes também um suporte adequado, assim. E assim, eles poderiam tipo, querer só se defender e cancelar isso, não? me deixar só, apanhando. Nossa. Não, eu tive o suporte Que da bom, universidade. Inclusive,
enfim, fui repudiado pela Assembleia Legislativa, né, pela Câmara Municipal, pela própria OAB. Você fez história. Isso é tema de TCCs, de tese de mestrado, de doutorado, isso ainda repercute. Inclusive agora, né, o meu amigo Valdírio Castro, inclusive um beijo para o Valdírio, ele está lançando o livro que ele publicou, né, na pesquisa de mestrado dele, e eu sou um dos casos que ele aponta sobre censura contemporânea no estado do Ceará, nas artes queer. Então, assim, eu me sinto muito honrado que, de alguma forma, aquela experiência tão tumultuada e traumática, né, resulte hoje em reflexão, em pensamento. Mas aquilo me impressionou, assim, positivamente, sobre como que um trabalho artístico ele consegue comunicar com uma cidade da forma como comunicou. Porque, assim, as pessoas mandavam mensagem no WhatsApp: amigo, minha mãe chegou agora da missa, o padre falou em você. Amigo, estava no ônibus agora, o vendedor de caneta estava falando da sua peça. Aí eu peguei um táxi uma vez, aí o táxi disse: você viu, rapaz, aquela história daquela peça? Aí eu assim, com um bonezinho assim. As pessoas falavam disso na feira, falavam disso, assim, tipo, o espetáculo, ele extrapolou todas as bolhas. E aí, óbvio, né, eu não parei de fazer. Quando a coisa estourou, ameaça de morte, aí eu abria mais uma temporada. Ameaça de processo, abria mais temporada. E as temporadas esgotavam. Um artista corajoso. Eu lembro que uma das últimas apresentações que eu fiz foi no Centro Cultural Dragão do Mar, e a primeira fileira do teatro, a primeira fila, foi toda reservada para staff, porque havia um receio de alguém invadir o palco. Então, era o staff olhando para a plateia. Mas tinha uma segurança também de não entrar nem armado, ninguém, né, revisar. E assim, mas por que tinha essa questão? Já no finalzinho desse boom, porque viram que eu não ia arrefecer, então foi diminuindo. Já no finalzinho desse boom, grupos de jovens católicos, eles se reuniam na porta dos teatros para rezar terços em desagravo. Então era muito engraçado. O público entrando e uma rodinha de jovens rezando um terço. Isso complementa a obra, né? É tudo teatro, no final. Eles diziam na rede social que era um absurdo e as pessoas acreditavam. Diziam que eu enfiava o crucifixo no cu, que eu mijava numa imagem. Eles começaram a fantasiar e assim, não tinha como controlar essa narrativa. E as pessoas iam ver a peça e falavam assim: nossa, é só isso, mas é só isso. Criar muita expectativa, com cancelamento, aí vai olhar e... Mas, de fato, foi um trabalho muito importante, sabe? Um trabalho muito significativo para mim, um trabalho que, enfim, reverberou dessa forma na cidade. E eu acho que, assim, tipo, deslocou a minha vida de eixo, né? Porque eu acho que... Quais foram as consequências desse espetáculo especificamente, né? Eu estava num debate de rádio... Uma deputada estadual lá do Ceará tinha apresentado um projeto de lei em que ela... Era um projeto de censura, era absurdo, autorizava a polícia a invadir teatro e encerrar a peça. Era assim que era o projeto de lei dela. E no programa de rádio, eu, obviamente, apresentei a Constituição, o Código Penal, que aquilo era inconstitucional, que nunca aquilo seria aprovado. E ela me disse assim: mas eu sou a deputada, quem faz as leis sou eu. Aí eu falei: é mesmo, é verdade. Você tem toda a razão. Isso foi num debate? Num debate de rádio, assim, ao vivo. Esse debate de rádio, inclusive, ele entrou para a história na rádio universitária. A gente encontra para ver? Eu acho que encontra. Porque no histórico da rádio universitária, que fez agora, não sei se 70 anos, enfim, a rádio fez agora um aniversário, 50 anos, e ele tá lá no histórico da rádio, tá uma foto e uma referência, porque era gente na porta da rádio, telefone congestionado, assim, foi um auê, assim, que a cidade ficou muito em função disso durante um tempo. E aí o movimento de artistas, né, eu sempre fui de movimento, né, sempre estive no fórum de teatro, sempre estive nos movimentos de organização dos trabalhadores da cena. Então, os colegas do movimento de teatro decidiram lançar uma candidatura para responder essa deputada. E aí o teatro me levou para um lugar da política. Olha aí, ó. Gente, até o quadro se impactou. Tá, fortíssima a energia. Falei isso daqui, ó. Daniel... Vou botar lá, peraí. Isso não vai ser cortado, gente. O quadro caiu. Deve estar pegando a perna. Nossa. Eu acredito em energia nas coisas. Energia demais, tá vendo? Olha só, tô entrando.
E eu nem comecei a falar ainda da parte espiritual, tô só na parte só na camada da política. Gente, não foi efeito especial, não foi combinado, hein? Assim, mas bater. Gente, mas era tudo controlado a história do sangue, viu? Teve todo um processo. Não, com enfermeiros, imagino. Não, tu não ia subir num palco e louco, né? vou uma fazer performance. laboratório em mim. Mas assim, tem que ter um sangue frio pra conseguir se furar. O primeiro ensaio que eu fiz, assim, já de fato fazendo sangue, eu desmaiei Tu desmaiou. no primeiro ensaio. Foi engraçadíssimo, porque assim, eu tinha feito recente um procedimento de tomar um soro na veia e tal, e a auxiliar de enfermagem errou minha veia, aí inchou meu braço. Eu fiquei muito nervoso e fiquei agoniado porque eu vi a veia incha, né? Quando você erra. É. Aí, algum tempo depois, minha próxima experiência com veia foi um ensaio, né? A gente trouxe uma pessoa da enfermagem, um enfermeiro e um auxiliar de enfermagem. Uhum. Ele fez primeiro, fez no outro e tal. É assim, tá, vou fazer agora vou fazer em você. Aí ele fez em mim. Ele fez. Então... Ai, Jesus. Aí eu falei assim, Eduardo, que é o diretor. Eduardo Bruno, de José Bessa. Eduardo, tá ficando tudo claro. Aí o Eduardo riu. Eu falei, amigo... Que daí eu tô agora tipo... tá ficando tudo escuro. Aí ele falou assim, que é isso, bicho? Aí eu, pum, desmaiei. Corta pra depois as próximas tentativas. Rapidinho, já ia, pum. Mas, enfim, foi um processo que teve absolutamente controlado, né? Então, e a gente estava falando, então, que tudo isso repercutiu e te levou para um caminho... Da política. Da política. É. O movimento falou assim, a gente precisa reagir a isso não fazendo uma peça. A gente não pode responder a isso dentro da nossa estética. A gente tem que entrar na estética deles. Porque, assim, qual é a questão? E eu acho que essa foi uma decisão muito acertada. Inclusive, eu já dei entrevista para estudantes de direito que estudam direito cultural e liberdade de expressão. Tem uma turma lá de Mossoró, da Universidade Federal. Eles me entrevistaram e me perguntaram uma vez, pós-graduação, a galera do mestrado, por que a peça estreou em 2015, mas só em 2016 que teve o estardalhaço. Eu falei assim, gente, era um ano de eleição municipal. E em ano de eleição municipal, de 4 em 4 anos, esse tipo de engendramento, né, no conservadorismo de extrema, ele pontua o calendário social para tentar aglutinar as pessoas em torno de polos políticos. A extrema-direita, a extrema-direita mais conservadora, ela não consegue convencer a população mais pobre, carente, que é a base da massa eleitoral, por um projeto econômico. Como que você vai convencer a pessoa a votar nela que você vai piorar a vida dela economicamente? Você vai cortar emprego, você vai precarizar a vida, você não vai convencer nunca. Como é que você convence? Se você não votar em mim, a Pablo Vittar vai apresentar um programa infantil na Globo. Você tem que ter o vilão da história. Rapidamente, as pessoas se aglutinam em torno de projetos políticos que estão ali mobilizando um pavor moral, um terror moral. E artistas, LGBTs e professores estão nesse foco, nesse alvo. Então, é quando você vai ver gente filmando professor em sala de aula, você vai ver gente questionando a parada LGBT, ou a Lei Rouanet, etc. e tal. Assim, tipo, eleição municipal é um calendário onde a extrema-direita, a ultraconservadora, vai nos fazer de alvo para mobilizar o seu eleitorado. O que o movimento de teatro em Fortaleza fez? A gente não pode... Se existe uma escada, eles não podem nos fazer de degrau. A gente precisa subir no mesmo degrau que eles. Aí a gente lançou uma candidatura que era, a princípio, uma candidatura performática. O movimento de teatro vai fazer uma candidatura. Eu me filiei a um partido, PSOL, fiquei filiado ao PSOL até o ano retrasado, e a minha candidatura, ela foi uma candidatura muito decorativa, porque não houve um suporte. Assim, eu recebi R$600 de suporte. 600? Deu para fazer 25 mil panfletos. Mas... Só os panfletos também, só, né? absolutamente. Porque, só os panfletos. Transporte ia ser tudo... Nada, foi só os panfletos. Mesmo estando sob ataque, assim, conservador na cidade, no auge dessa polêmica, a cidade me deu quase 3 mil votos.
Eu fui a segunda pessoa mais votada. Então, aquilo sinalizou para a classe artística da cidade de que era possível conseguir conversar com as pessoas e convencer as pessoas o contrário do que aquele conservadorismo estava jogando e colocando a gente de inimigo. Aí, enfim, essa história continuou. Eu não tinha pretensão de permanecer nesse lugar, mas eu tinha despertado um sentimento nas pessoas que eu não podia simplesmente abandonar, deixar aquelas pessoas... E aí fui mais uma vez para deputado estadual. Também recebi muito pouco, né? Não foi 600, mas assim, foi tipo 10% do que a pessoa prioritária recebeu, por exemplo. E eu tive quase 12 mil votos. Nossa. Em 170 cidades. Assim, faltou 14 cidades para eu ter votos em todos os municípios do Ceará. Assim, eu nunca entendo como foi isso. Um sentimento, né? E aí o movimento de trabalhadores da cultura entendeu a importância dessa articulação, dessa incidência, e a gente passou a ser melhor tratado, melhor respeitado pelos gestores. Então, assim, a gente sentava para conversar com o secretário de Cultura do município ou do estado, não era só aquelas 15 pessoas do teatro, eram 12 mil votos. Eram pessoas que tinham um impacto. Você coloca o seu nome na mesa, né? Agora e você mostra um impacto, um respaldo social de que o que a gente está reivindicando é de interesse dessa população. Isso. E aí, nessa época, assim, tipo, esse movimento ele não foi só localizado no Ceará ou no Nordeste, se espalhou. Né? Nessa época, eu conheci a Maria Marighella, né? Conheci Cida Falabella. Também foram pessoas que, nessa época, começaram a se organizar, a gente compartilhava as experiências que eu tive no Ceará, a Maria em Salvador, a Cida em BH, né? Atrizes e um ator, pessoas de teatro, trabalhadores da cena, se organizando para ocupar a política. Felizmente, né, elas tiveram êxito, a gente tem vereadoras eleitas, a Maria hoje é presidenta da Funarte. Essa minha experiência em Fortaleza, no Ceará, ela foi uma experiência que não teve um êxito, uma vitória eleitoral, mas eu acho que ela tem muitas vitórias políticas. Né? Você veja, hoje o primeiro suplente de deputado estadual do PSOL no Ceará é um cara da cultura. Então, assim, tipo, eu não me candidato mais. Eu saí, inclusive, me desfiliei, mas eu acho que tem um reverberar dessa onda e a compreensão para o trabalhador da cultura de que o nosso lugar, a nossa importância, ela não é meramente figurativa. A arte e a cultura, ela tem um impacto social que está no campo da materialidade mesmo. Materialidade mesmo. Assim, a gente está falando de um setor da massa, né, de mão de obra do país que emprega cerca de 5% da força de trabalho do país, que tem um impacto no PIB que chega a ser maior do que talvez o setor automobilístico. São dados que você precisa checar como é que está isso hoje. Mas o setor cultural no Brasil, né, ele precisa ser entendido com a relevância e a importância econômica que ele tem, porque não é figurativo, não é a cereja do bolo. Sabe? Se você olhar para a indústria do cinema, você vai gravar um filme, um curta que seja, o tanto de gente que está envolvida. Nossa, sim. Sabe? O maquinário, é impressionante. É impressionante. Assim, quantas famílias que uma obra audiovisual emprega, alimenta e faz girar. Então, eu acho que eu conto dessa minha experiência, assim, porque ela não foi um devaneio individual de um cara que um dia quis ser vereador ou deputado. Isso foi um apelo, né, coletivo de um movimento que quis fazer a sua voz ser ouvida com um pouco mais de respeito. E passou a ser. Sabe? Eu, óbvio, né, que eu continuo incidindo politicamente de alguma forma na minha atuação em defesa dos direitos humanos, da própria cultura na minha cidade, no meu estado, mas eu entendo que eu sou um ator. E o que me realiza, o que me faz viver, né, assim, acordar com mais vontade de viver, é a possibilidade que o meu trabalho no palco me possibilita. Então, eu acho que talvez aquela coisa da política institucional, ela estava me engolindo de tal forma que eu não estava mais conseguindo enxergar o Ari, que decidiu ser Ari Areia em algum momento. Sabe? Eu falei, não, agora eu preciso deixar que outras pessoas toquem esse barco para eu cuidar de mim. E eu vim para o Rio, talvez, eu digo que vim para o Rio um pouco fugindo disso, porque eu queria me reencontrar.
E eu acho que eu estou me reencontrando. O teatro me fez sair da política, o teatro me jogou lá e o teatro me tirou de lá. Na hora de sair, o teatro falou assim, sai. E eu saí dando espetáculo, né? Não vou nem entrar nessa pauta, mas eu saí dando espetáculo. Porque eu precisava jogar para fora. Eu nunca aceitei calado injustiça nenhuma. Isso me fez entrar na política. E o fato de nunca aceitar as injustiças também me fez sair, me fez me deslocar de lá. E quando eu chego aqui, eu acho importante que o primeiro trabalho que eu faça aqui, nessa nova fase, seja o expurgo, porque o expurgo, ele é um encontro de mim comigo mesmo, no palco. Se reconectar, encontrar as raízes. Mas você estava até então, antes, morando ainda em Fortaleza, envolvido com a política, e aí acontece tudo isso. Qual o momento que você decide vir para o Rio, e já na vida, já adulto, né? Que você vem, imagino que antes tenha vindo trabalhando e voltava, mas aí decidiu vir e ficar. Eu tenho uma história muito interessante com o Rio, depois eu parei para pensar sobre isso. Eu ando por aqui, a primeira vez que eu vim para cá foi o teatro que me trouxe. Um festival chamado Festival de Teatro Cidade do Rio de Janeiro, nem sei se esse evento existe ainda, foi no Teatro Princesa Isabel. Eu lembro que a gente apresentou o espetáculo... Lembra o ano, mais ou menos? 2014. 2014. Um 2014. Era o espetáculo Experimentos 1, que na verdade depois virou Comer Querer Ver. Trabalho do Yuri Yamamoto, com textos dele e meu, eu e o Tavares Neto em cena. Depois, em 2015, a gente voltou para o Rio já para fazer uma temporada. Malucas, assim, sem um centavo no bolso. A gente veio com Caio e Léo, um espetáculo muito fofo do Rafael Martins. Ano que vem aliás, esse ano, né, faz 10 anos dessa maluquice. Olha só, ainda hoje tem gente que eu esbarro na rua, fala assim, eu vi tua peça. Eu falei, qual? Expurgo? Não, Caio e Léo. Eu falei, gente, não é possível. 10 anos atrás. E vocês apresentaram lá em Fortaleza, ou vieram para cá, montou aqui, apresentou aqui? Não, tudo nosso a gente estreou em Fortaleza e aí trouxe para cá de alguma forma, né? E o Caio e Léo fez temporada na sede das companhias, que hoje é a sede da Companhia dos Atores, né? Na Celaron. Eu moro ali naquele quadrilátero. Eu já me apresentei lá. Muito charmoso aquele teatro, quero muito bem. E o Caio e Léo foi uma história massa, porque a gente participou do laboratório de pesquisa do Porto Iracema, que é uma escola super incrível que há em Fortaleza ainda hoje, com esse estímulo à pesquisa, né, à montagem. E a gente teve uma relação com o Gilberto Gavrons, que ele foi o nosso artista provocador. Ele vinha do Rio para Fortaleza para fazer provocações criativas. A gente teve um contato com o Lube, também do Grupo 19, com o Janot, né, que era professor da EAD de São Paulo. Enfim, foi uma experiência muito boa, né? E mais para frente, já em 2016, eu vim com o Histórias Compartilhadas a convite de um professor da Unirio. Então tem uma relação. Depois eu fiquei um tempo imerso nessa coisa da política, de 16 até 2020. Nossa, um bom tempo. Eu dediquei esse tempo todo a esse outro lado da minha vida pública, né? Que foi, enfim, acho que constituinte também desse impacto que eu tenho hoje, que as pessoas me reconhecem de alguma forma. Acho que foi... E é até importante para essa volta, né, para os palcos, para se reconectar também, porque você estava fazendo algo que o teatro também faz, a peça faz, que é alcançar o público, levar questionamentos, reflexões. E a acho que política também tem esse poder. Tem um ponto, assim, um nó comum entre a política e a arte, que eu acho que não dá para desconsiderar nunca, que é a imaginação. Eu acho que a gente pensar a imaginação política, eu acho que é até uma redundância, assim, porque imaginar é você trazer à luz algo que não existe. E o que você faz quando você está na sala de criação é justamente isso. Você está construindo uma coisa que ninguém fez. Por mais que tenham referências, mas você está criando. O que a política deve fazer, né, e faz em essência? É mudar a realidade, sabe? Seja um projeto de lei, seja uma ação de um poder executivo, você está transformando uma realidade, criando uma realidade, né? Oxalá que as coisas que acontecem no campo da política, né, elas caminhassem, né, para no sentido dessa nossa utopia de um mundo melhor e não dessa distopia maluca que a gente tem visto
tão fortemente, assim, tipo, você pensar, ó, é inimaginável você pensar que internacionalmente a gente estaria vendo os absurdos que a gente está vendo hoje. Olhando, assim, tipo, para os Estados Unidos, por exemplo, para as coisas que a gente tem visto acontecer, assim, tipo, encarrilhadas uma atrás da outra, sim, parece, de fato, uma distopia. Mas, por outro lado, a gente também tem e deve incidir. Eu acho que, às vezes, fazer arte, fazer política, elas estão num lugar de um privilégio para pouquíssimas pessoas. Inclusive, alguns de nós insistimos em permanecer fazendo, porque as condições elas não são propícias para tanto. Mas, eventualmente, né, assim, quem tem o direito de imaginar o futuro são pessoas que não estão preocupadas nem um pouco com o nosso futuro. Eu lembro que no final da pandemia, um banco ele fez uma propaganda, veiculou na TV, uma propaganda que era assim: nós estamos imaginando o futuro. E aquilo me atordoou assim, de tal maneira, porque eu fiquei, gente, mas um futuro que está sendo imaginado por um banco, assim, ele vai ser terrível. Então, assim, quem tem o direito de sentar numa mesa como essa e imaginar, criar, construir um futuro, pensar no amanhã? Como seria esse futuro do banco? A maioria das pessoas, elas não sabem o que elas vão comer. Elas estão tomando, sim, aqui um café, mas elas não sabem se vão almoçar. Exatamente. Ou que vão jantar. Ou como que vão pagar o aluguel. Tipo assim, isso rouba a potência criativa do ser humano. Totalmente. E a gente está falando agora de política. Né? Eu comecei falando aqui sobre imaginação no campo da arte, mas assim, a quem resta o direito de imaginar? Sabe, a quem resta o direito de criar? Então não tem como você dissociar. Sim. Quando eu lembro que eu conversei uma vez com um motorista de Uber, eu estava falando alguma coisa sobre, criticando, não sei por que razão, mas chegou nesse ponto de ele criticar a Lei Rouanet. Aí eu peguei e falei para ele, não tinha muito tempo, era uma viagem curta. Eu falei assim, as pessoas elas têm uma visão muito equivocada, né, da arte, da cultura. Por exemplo, seu filho estuda em escola particular ou pública? Ele falou assim, na escola particular. Eu falei, na escola que seu filho estuda, tem algum curso de arte? Ele faz alguma dança, alguma música? Não faz não. Eu falei, pois é. O filho do dono desse grande hotel aqui que a gente está passando agora, provavelmente faz uma aula de dança, de pintura, de fotografia. Às vezes ele paga caro para o filho dele fazer um intercâmbio cultural. Sabe por quê? Porque ele sabe que a cultura, a dimensão da cultura, é fundamental para a constituição do que aquela criança vai ser quando ela crescer e as portas que vão se abrir para ela quando ela precisar que uma porta se abra. Sabe o que é que você está defendendo? Você está defendendo que o direito à cultura que o seu filho tem pela Constituição não seja aplicado. O governo devia investir mais para que tivesse uma biblioteca perto da casa de cada pessoa, um teatro perto da casa de cada pessoa, uma escola de dança, de música, de pintura, de fotografia, de cinema. Porque a cultura ela é uma dimensão essencial na vida do ser humano e que é negligenciada a partir do que a gente entende como essencial. Eu preciso ter o arroz e o feijão. Sim. Se der uma carne, mas se não der um ovo, uma verdura, uma fruta, isso são coisas que eu posso escolher. Não, você precisa da verdura e precisa da fruta. Isso não é uma metáfora. Então você precisa ir ao teatro, você precisa conhecer a literatura, você precisa ver dança, você precisa... E a gente está falando de arte, eu me empolgo muito nisso, porque não tem como falar de arte sem entender que a gente está falando de política. Sim. Mas, assim, muitas famílias não sabem que precisa. Esse papel da política de levar é importante. As pessoas não terem informação ou suporte para entender que elas devem cobrar, que elas podem ter esse poder. E também, ao mesmo tempo, elas não entendem que é algo preciso, que é necessário. E eu vivo isso porque eu sou a primeira pessoa a ir para a arte na minha família. Na minha cidade eu não tenho teatro. Minha família nunca pensou, vamos assistir. Minha mãe veio aqui em 2023, estava em dezembro e janeiro. Eu levei ela a primeira vez ao teatro. Ela foi assistir uma peça em que eu estava no elenco. Primeira vez pisando, já com 42 anos, primeira vez pisando. Acho que tem uma dimensão, a dimensão mais banalizada, assim, tipo, da arte e da cultura, é da arte e da cultura como mercadoria. As pessoas entendem isso como
algo que se compra, é algo pelo que se pague, por isso que muitas vezes se prioriza, né, a necessidade básica e em detrimento do que possa ser o acesso à arte e à cultura. Mas aqui nessa conversa a gente já falou da arte e da cultura como trabalho e falou da arte e da cultura como direito. Eu acho que essas duas dimensões elas precisam ser muito, muito, muito batidas e difundidas. A gente precisa conversar com as pessoas e eu acho que o governo mesmo tem esse papel e esse dever de fazer as pessoas entenderem a arte e a cultura como direito, o acesso à arte e à cultura como direito, para que as pessoas tenham o impulso de defender a arte e a cultura, como defendem a educação, como defendem a saúde, transporte, a moradia, enfim. Se sair um anúncio de que vai ter um corte, por exemplo, na saúde, na educação, rapidamente um movimento de massa, ocupa a Cinelândia, vai para a Paulista, ocupa a Praça do Ferreira. A arte e a cultura é atacada, encerra-se ministério, aquela coisa toda, né? Você vê o povo da cultura abraçando. Ari, mas você vê que a arte ela te leva também para um lugar libertador de conhecimento maior, informações. Você encontra grupos que você começa a entender a vida que você tem, para onde que você consegue ir. O que aconteceu com você na infância. Você estava na igreja, a arte te liberta em certo momento. E isso também é ameaçador para a política. O Paulo Freire ele falava que a crise na educação não é uma crise, é um projeto, né? Isso se aplica muito ao que você está dizendo. Não existe uma crise, existe um projeto, justamente pela compreensão do efeito e do impacto que isso tem na vida, na política, na economia. Quem tem interesse de que a menina que está agora carregando uma lata d'água na cabeça na periferia de um sertão nosso qualquer, que essa menina se torne uma juíza ou desembargadora, ou que ela se torne uma cineasta, ou que ela se torne uma dramaturga, que ela saia dali. Sabe, eu acho que essa compreensão, essa preocupação, assim, ela precisa ser ainda aquilo que nos move, para que a gente também não faça as coisas pela banalidade da banalidade. Eu acho que a gente tem que entender o lugar que a gente ocupa no mundo. E ter essa compreensão e essa angústia, sabe, eu acho que isso é das coisas que nos movem, e são das coisas mais bonitas que nos movem, sabe? A gente entender que existe um mundo a transformar, e óbvio, né? A gente não pode ser infantil nessa angústia de transformação de mundo, mas a gente precisa ter consciência, sabe? Onde que você vai colocar a sua energia, né? E eu quero saber, ainda nessa área da arte, se o outro grupo de teatro surgiu depois de todo esse caminho, ele ainda está em pé, como é que surgiu esse grupo? O outro grupo de teatro, ele surgiu ali em 2011, a gente estava se inscrevendo para um festival de esquetes, isso foi a minha volta para o teatro depois desse hiato, né, do ensino médio e do primeiro ano de faculdade. O Yuri Yamamoto, ele me chamou para tomar um café e falou assim, eu tenho um texto para você, vamos montar? Aí eu li o texto, Elucubrações. É um texto do Yuri que ele tem, sei lá, acho que 5 páginas de perguntas, assim, são só perguntas, ele não tem nada além de perguntas. E se eu não abrisse os meus olhos? E se eu não levantasse hoje? E se eu não escovasse os meus dentes? E se eu não tomasse café? E ele vai construindo uma narrativa em cima só de perguntas. Eu li aquele texto, eu fiquei assim apavorado, assim, eu não consigo enxergar isso de pé. Quero fazer. O Yuri é um diretor genial, talvez um dos nomes mais assim pulsantes da dramaturgia brasileira, assim, dessa geração. O Yuri montou coisas assim que são absurdas, desde coisas que são assim, gigantescas e você fala assim, meu Deus, que coisa incrível, né? Assim, o Mary Love, o Lesados, que são peças emblemáticas do grupo Bagaceira, até o Interior, que é um espetáculo assim que não tem zona de cena, assim, as atrizes estão dentro da plateia e a plateia está de frente um para o outro, assim, com 1,5 metro de distância em arquibancadas. O trabalho do Yuri tem que ser visto. Então, o Yuri, ele se afeiçoou a mim, de alguma forma, ele me abraçou. Falei que estava um tempo sem fazer teatro e falou assim, vamos montar. E aí a gente estava se inscrevendo num festival de esquetes, o FECTA, e o Yuri tinha que ter um nome do grupo. Eu falei, bota outro grupo.
Surgiu meio que assim. Outro grupo. Outro grupo. E aí surgiu meio que assim. Esse trabalho ele foi bem premiado assim também. Eu tive um reconhecimento legal por conta dessa sketch. E isso deu um gás. A gente foi montando outras coisas menores e depois montou um espetáculo. O Tavares Neto, eu namorava com ele na época. E a gente enfim, passou alguns anos nessa parceria, né, de palco e de vida, que foi muito impulsionadora, foi muito importante. Inclusive, em todo esse período da política também, né, o Tavares estava junto. Depois a Helena Vieira entrou nessa dinâmica. E aí, enquanto eu estava imerso de cabeça e alma na política, o Tavares e a Helena desenvolveram projetos e montaram coisas, né? Tem um trabalho recente que eles estrearam chamado Onde Estavam as Travestis na Ditadura. Chama Jango Jezebel, Onde Estavam as Travestis na Ditadura. É um resgate, né, desse período, desse golpe cívico-militar, contado a partir da ótica desses corpos trans. A partir do que se tem e a partir dos vácuos. Onde tinha vácuo, se inventou. Então, é uma grande loucura, uma grande piração. E tem direção do Lube, né? Estreou no prédio do Doicode, em São Paulo. Era um espetáculo itinerante. E aí, agora eu estou com esse expurgo circulando por aí. A gente está um pouco separado geograficamente, né? O Tavares e a Helena estão em São Paulo, eu estou aqui no Rio. Eu estou com muita saudade de fazer coisas juntos, né? Inclusive, o Histórias Compartilhadas, a peça da polêmica, faz 10 anos agora, em 2025. E aí, vai ter comemoração. E aí eu estou provocando a Helena para a gente fazer uma coisa junto. Agora eu quero muito assistir. Será que vem aí Será, uma gente? Remontagem de Histórias Compartilhadas para ficar pelado, sangrando? Ai, quero assistir. E Expurgo volta? Volta. Eu estou negociando. Eu tô indo agora no mês de fevereiro e março para passar esses 2 meses entre Berlim e Lisboa. Eu estou indo acompanhar uma exposição de artistas queer brasileiros que estão indo fazer uma exposição inédita na Embaixada do Brasil em Berlim. É um trabalho da plataforma Imaginários Arte, com curadoria do Eduardo Bruno e do Valdir Castro, esses artistas que eu estou sempre dialogando. Inclusive, uma alegria, né, assim, ter sido convidado por eles para colaborar na articulação institucional e na comunicação dessa agenda. E vou aproveitar para passar um tempo também em Lisboa para rever uns amigos, uma parte da minha família que está lá. Tem uma possibilidade de umas agendas com a peça, mas ainda estou acertando, né, como que vai ser isso. A gente está em janeiro, né? A gente está só em janeiro. Tem muita coisa para acontecer. E quando eu voltar, já em abril, vai ter uma agenda do Expurgo aqui. Assim que eu tiver confirmado, eu solto. Ai, que maravilha. Eu sei que tu transita muito, tem muito trabalho no teatro, no cinema, na TV, tem documentário também. Assim, eu vi uma lista enorme, nem acabei de falar o nome de tudo, mas eu pesquei lá no Elenco Digital, por exemplo. E eu queria saber se tu tem um lugar preferido, um ambiente que tu se conecta mais. Nossa, eu gosto mais quando eu tô envolvido no cinema ou no teatro. O teatro é meu lugar. Tem um lugar, assim, que tu... Eu não sei, assim, eu acho que o teatro é uma dimensão, assim, da minha vida que me rege muito, de alguma forma. O teatro, eu preciso estar fazendo. Eu tentei ficar um tempo sem fazer teatro, mas eu não consigo. Então, eu acho que o teatro, ele está meio que... Eu acho que ele me constitui, sabe? Eu sinto muita falta de não fazer teatro. Então, eu acho que tem uma coisa em mim, assim, com relação ao tablado, ao palco, que eu não consigo tirar ele desse lugar. O audiovisual, ele é muito instigante para mim, sabe? Ele é muito desafiador. Eu acho, assim, que eu ainda estou aprendendo, assim, como lidar com o audiovisual. Eu gosto muito mesmo. As últimas coisas que eu fiz foram curtas, né? Curta-metragens. E aí, cada trabalho novo, você fala, nossa, parece que está mais azeitado, nossa, eu estou conseguindo ativar. Mas também tem a ver com repertório, né? Com estudo, com permanência. Eu acho que tem muito a ver com isso, né? Eu acho muito divertido. Né? Eu tenho uma experiência com direção de documentário,
assim, é um trabalho que eu fiz junto com a galera no assentamento do MST. E a gente fez ali aquela primeira experiência, não é um trabalho assim, de uma grande dimensão, mas assim, tipo, enquanto ator, né, o audiovisual, ele me instiga muito. Assim, eu tenho vontade de brincar mais com isso. Eu tô assim, tô desejoso, sabe, de esticar a baladeira nessa coisa do audiovisual. Perfeito. A gente está indo quase pro final. Passa rápido, não passa? Passa rápido demais. A gente Como sente que não pode? falou quase nada e passa muito rápido. Eu ia te fazer algumas perguntas, mas você foi respondendo maravilhosamente. Aí, né, patinando pelos assuntos. E eu vou olhar se falta alguma coisa. Tem alguma coisa que tu não falou que tu gostaria de falar? Ou às vezes eu te apresentei e faltou alguma coisa? Ou então tem algum projeto que tá aí para sair, além do Expurgo, que a gente vai ficar esperando sair nesse 2025. E o Histórias compartilhadas. Histórias compartilhadas. Olha, gente, será, hein? Histórias compartilhadas. Vamos lá na rede social. Você que está assistindo esse episódio, vamos lá na rede social do Ari Areia, tá? @ariareia, e comecem a comentar. Queremos histórias compartilhadas. Queremos histórias compartilhadas. E a gente vai lá lotar esse teatro. Entendeu? E aqui é um chamado principalmente a todos os artistas nordestinos que estão no Rio de Janeiro. A gente precisa se apoiar. É isso. E a gente faz umas perguntinhas no final. Deixa eu ver se eu realmente esqueci de nada. Algum projeto futuro que tá fazendo? Assim, tipo, eu quero agora circular com o Expurgo. Eu quero muito rodar por outros lugares com ele. Tem alguns amigos de outros estados aí que estão conversando comigo sobre possibilidades. Eu tô vendo aí editais, inscrevendo. Queria dar uma sobrevida para esse trabalho. Tem alguns projetos que eles ficam na minha cabeça. Eu estou inscrevendo eles em editais, que são coisas que eu gostaria, são histórias que eu gostaria de contar. Então, enfim, estou me movimentando, mas ainda... A gente pode esperar alguma coisa, então. Pode esperar. Pode esperar. E às vezes eu até pergunto em alguns episódios para alguns convidados o que você acha da representação, né, do Nordeste na mídia social, nos trabalhos atuais, se você leva muito suas raízes para o seu trabalho. E com o Expurgo ficou muito claro para mim que sim, porque tu traz uma vivência da infância, né, e vai crescendo, e tem toda aquela questão ali social relacionado ao que você quer na vida, quem você é. Então, acho que isso ficou muito claro pra gente. Mas você sente que... Como é que você vê isso? Você sente que a gente precisa de mais, Como é que você vê essa representação, assim, da... Você fala do Nordeste, né? Dos nossos trabalhos atuais. Olha, tem uma diversidade tão grande de coisas acontecendo que eu não conseguiria, assim, abarcar. Sim. Há um ano atrás, eu fui convidado para fazer uma fala, fazer um comentário, numa mostra de cinema de gênero na Caixa Cultural. Uns amigos, né, de Natal que estiveram aqui e organizaram uma mostra de cinema fantástico. E era só uma mostra de cinema fantástico. Falei assim, nossa, interessante, cinema fantástico brasileiro. E aí a mostra era uma mostra de cinema fantástico brasileiro, obviamente, com recorte em produções nordestinas. Eu falei, gente, incrível. E aí eu comecei assim, a gama de produções é assim... A gente tenta acompanhar o que está sendo feito no país, mas não dá para dar conta, porque é muita coisa. A gente está sofrendo isso mesmo. Tentar compartilhar o que estão produzindo, mas é muita coisa mesmo. Muita coisa. Que bom! E com uma diversidade, assim, de estéticas e de dimensões, assim, absurda. Absurda de bom, né? Sim. E aí, eu olhando assim para essa tua pergunta... De fato, assim, existem meios hegemônicos que têm uma impressão, né, que passam uma impressão sobre o Nordeste, o que o Nordeste é esse, mas eu costumo olhar, assim, tentar olhar para esse panorama do que está acontecendo, do que vem sendo produzido, e eu acho que talvez as pessoas precisassem ver mais. Eu falei aqui do trabalho do Bagaceira, mas eu podia falar do trabalho do Silvério, da Ere Aquino, do Pavilhão da Magnólia, enfim, diversos colegas. Tem um trabalho não sei se tu já assistiu, da Aziraí.
Maravilhosa. A gente vai assistir. Já foi uma parte da nossa equipe assistir, a gente vai agora também. E que é maranhense, ou nordestina, no palco, também trazendo as vivências dela. E eu acho que, assim, tem uma dinâmica no trabalho, né, tipo, desses artistas todos, que, inclusive, envolve uma visão mais contemporânea de Nordeste, que não é necessariamente aquele Nordeste sofrido, sim, que o problema é especificamente a seca. Sim. Inclusive, o Pavilhão da Magnólia, eles até estão indicados ao Shell agora, né, como destaque nacional, por esse espetáculo, A Força da Água. Eles falam de seca, mas eles falam da seca na perspectiva política da indústria da seca, de como que os governos ao longo dos séculos precisaram perpetuar a dinâmica daquilo. Eles citam isso, e eu cito também no expurgo, que foi como o governo do Ceará executou uma política de campo de concentração em 1830, antes mesmo 1930, antes mesmo de Hitler fazer isso na Alemanha. Então, assim, tipo, existem perspectivas, né, e olhares e estéticas, né, de produções que têm sido desenvolvidas e executadas, inclusive de um realismo fantástico, que as pessoas têm uma coisa cristalizada na cabeça. Se for pensar no realismo fantástico nordestino, a gente lembra assim de Hoje é Dia de Maria, né, aquela que é ótimo. Inclusive eu lembro que eu ficava encantadíssimo assistindo, mas existe um realismo fantástico que é muito cotidiano no que se produz na arte e na cultura no Nordeste brasileiro, e é cotidiano assim, no sentido de ser do dia a dia. Sim. A Socorro Racioli, que é uma autora que eu amo assim, alucinadamente, eu sou muito fã da Socorro Racioli, ela ganhou uma impressão pública muito grande por conta do livro Cabeça do Santo. Agora, mais recente, ela lançou Oração para Desaparecer. Aí são duas histórias que são absurdamente surrealistas e fantásticas. É uma história de um homem que mora dentro de um santo, um santo sem cabeça, que a cabeça rolou e a cabeça é oca, e esse homem mora na cabeça daquele santo. E a outra história, agora mais recente, é uma história que mistura uma lenda portuguesa com uma lenda brasileira, e a história de uma igreja que foi soterrada por uma duna, e depois de um tempo o vento soprou a duna. Aí você escuta isso aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, você fala assim, nossa, isso é muito... como que ela conseguiu imaginar isso tudo? Gente, isso está lá, assim, existe em caridade um santo sem cabeça, que a cabeça rodou, e que cria a história dele. São muitos santos com muitas histórias. Então a gente tem muita... Nossa, a gente tem uma cultura muito rica, né? Ali. Esses episódios, assim, citando a Socorro Racioli só para pontuar, tipo assim, são histórias ultra fantásticas, mas que estão no nosso cotidiano, assim, diariamente, desse Nordeste, que é inclusive o Nordeste tradicional, mas que é o Nordeste contemporâneo, e que se a gente passa para dar um pouco de atenção e transformar isso em poesia, a pessoa que está olhando isso de um olhar mais do Sudeste vai dizer, nossa, mas como que vocês conseguiram inventar isso? A gente não inventou isso, está lá, a gente só trabalhou em poesia. É como o Suassuna dizia, né? Tipo assim, eu não inventei a história do enterro do cachorro em latim. Eu não inventei a história da gaita que ressuscita. Eu não inventei... Então, o que você fez? Já tinha lá as historinhas já existia da população. tudo, já existiam os cordéis. Então, o que você fez? Eu fiz a peça. Você pegou aquilo e vou falar uma peça. A gente pega a dinâmica das coisas que existem. E existe uma predisposição fantástica, sabe? E eu acho que existe uma produção muito diversa, muito variada, e óbvio, né, se a gente for considerar apenas uma voz muito hegemônica, o que uma voz muito hegemônica está falando sobre nós, a gente vai ficar angustiado com uma representação. Mas o que é o mais pesado é o céu do Petros Cariri. Falando da família Cariri, né, o que é Pequenos Guerreiros, a Bárbara, assim, é um Nordeste contemporâneo. Estou falando de duas obras completamente distintas. Uma obra infantil, infanto-juvenil, mais alegre, com um imaginário, e uma obra que é sabe, o mais pesado é o céu, nossa, que filme! Então, eu acho que não tem como a gente fechar esse panorama, assim, tipo, que eu sou a favor contra essa representação desse Nordeste. Assim, acho que tem um Nordeste muito polifônico. Tem um Nordeste muito polifônico. E você citou no finalzinho aí do filme e tudo mais, eu queria te pedir uma indicação, que é uma das nossas perguntas finais, assim, uma indicação de um filme
E eu já percebi, Eric, que você tem muito repertório, muitas informações. Eu vou assistir esse episódio, reassistir depois, vendo os cortes, anotando tudo no papelzinho pra ir olhando essas obras dessas pessoas, que algumas eu não conheço, algumas o público que vai assistir talvez não conheça, algumas obras. Então, muito obrigada por ter vindo aqui participar desse episódio. Eu estou muito feliz em te ter no podcast O Ator Nordestino. Você veio com certeza e tá deixando mais rico, sabe? Muito obrigada por todas as informações e eu tô muito, muito, muito feliz. Eu agradeço, uma honra enorme, enorme, enorme pra mim estar aqui. Toma, rapadura. Vou te dar, gente. E eu vou já roer uma rapadura dessa mesmo. A gente não comeu uma rapadura Nossa. caindo, fugindo. Gente, tem uma rapadura cor-de-rosa aqui, ó. Tá vendo? Ó, eu vou mandar uma pro seu endereço, já que eu não abri. Porque, gente, a ideia tinha aqui as rapaduras de goiaba. Eu sempre comia tradicional. Mas aí eu encontrei uma rapadura de goiaba, de coco, que é igualzinho um sabão de coco. Você leu o coco? E abacaxi. E vou mandar lá pro seu endereço. Essa de Você goiaba, vai, vou te eu tô pedir o chocado endereço, eu com vou te ela. enviar todas, porque a ideia era ter cortado aqui pra gente ir comendo, mas aí eu decidi fazer isso em cima da hora. E aí eu peguei uma faca e não deu, gente. O jeito O foi pegar os Renato, aqui da nossa pedaços produção, aqui. quebrou tudo na mão. Não deu pra cortar, então eu vou ficar te devendo. Vou ficar te devendo. E a gente tava falando do filme aqui Do no final. filme. Queria uma indicação de um filme que tem algum... pessoa nordestina envolvida, seja a produção inteira, seja o diretor, o roteirista ou a história nordestina também. Eu falei aqui desse olhar desse Nordeste mais contemporâneo, etc. Eu acho que... gente, tem muito. Eu poderia citar assim Tem uns 10. muitos. Mas alguns que eu citaria, inclusive talvez o filme que seja o meu filme preferido assim, da vida, eu vi que já foi citado também. Então eu vou citar um que é um dos meus preferidos, que eu vejo e revejo sempre que eu posso e que eu indico muito para que as pessoas vejam, que é O Inferninho, do Guto Parente, do Yuri Yamamoto. Agora, nesse momento, se eu não me engano, ele está disponível para visualização na MUBI. O Guto Parente estava com uma mostra celebrativa ao trabalho dele na MUBI e o Inferninho estava nessa mostra. Eu acredito que ainda está. Se não tiver... O Inferninho. Inferninho. Ah, é Inferninho, é que você falou. O Inferninho. Tem o tá, Yuri Yamamoto, Inferninho. maravilhoso. O Yuri Yamamoto, esse diretor que eu falei muito aqui ao longo da entrevista, que foi Eu essa não figura... conheço esse filme, mas eu vou assistir com certeza e vou te dar um retorno. Precisa ver. O Inferninho, ele é uma história que acontece dentro de um bar, desses bares assim, de mesa de plástico, o típico bar, pé no chão, copo sujo, e é um bar de cosplay, as pessoas vão vestidas de cosplay. Diferente, isso por si só já é muito... Já é curioso, muito pra curioso. gente querer conferir. É surreal. E é uma história que fala sobre especulação imobiliária, sobre angústias existenciais. E tem uma cena, que eu acho que talvez, não vou dar spoiler, mas eu vou jogar a luz sobre essa cena, que vocês precisam ver, que é uma cena que o Yuri Yamamoto faz com o Rafael Martins, o Rafael é o autor do roteiro, do texto, que o Rafael, vestido de coelho, cor-de-rosa, ele tem um diálogo com o Yuri, que faz a dona desse bar, sobre a vida, no meio de uma crise existencial, assim, de... Os melhores diálogos da nossa vida. Eu choro. Quem nunca? É um ator vestido de coelho cor-de-rosa, dando um conselho, e eu, quando eu vi no cinema, Que eu me vai te agarrava, afundar. eu me afundava assim na poltrona, aos prantos. Eu falei, gente, eu não tô acreditando. Você não dá nada pelo coelhinho, aí o coelhinho vai lá e Vejam. te coloca numa crise existencial. Essa cena, eu acho que ela precisa entrar assim, tipo, na iconografia da cinematografia nacional, porque essa fala, né? Ele não é spoiler, vocês vão ver. Eu não vou dizer, vou deixar aqui no ar. As sabe? pessoas vão assistir, porque a gente faz um corte sobre os filmes, então... Sério, Sua câmera aqui, ó. Inferninho, do Guto Parente. Tá na MUBI, se eu não me engano, está na MUBI agora, em cartaz. Perfeito. E quer deixar algum conselho para os artistas que estão começando? A gente quer alcançar pessoas que às vezes estão numa situação em que nós estávamos quando criança, sonhando ali para a arte, e que a gente às vezes não tinha uma referência, não tinha um apoio. Quer deixar algum recado que você acha mais importante? Eu acho que é muito importante continuar.
Acho que é muito importante continuar. A gente ouve muitos conselhos ao longo da vida. Eles, às vezes, são conselhos mais práticos, no sentido de você procurar uma formação específica ou mudar de lugar, sabe? Mas eu acho que talvez tudo isso, no final das contas, se você tirar assim, o sumo, ele envolve a persistência, sabe? E o teatro, assim, ele é uma arte que exige tempo, né? A gente vê como vai apurando melhor o jeito de olhar. A gente vai vivendo junto com o teatro, né? Vivemos no mesmo tempo, porque o teatro é vivo, assim como as palavras, e eu sinto que nós vivemos ao mesmo tempo e a gente vai se desenvolvendo junto, né? Tem uma coisa que eu digo no espetáculo Expurgo, que eu acho que talvez seja a razão que essa peça existiu. Eu digo assim, a gente é condicionado a achar que existem algumas histórias que elas são válidas e dignas de serem contadas. Outras, elas são irrelevantes. Por que alguém vai precisar ouvir sua história? Mas isso é uma baboseira. Tem sempre alguém que precisa ouvir a tua história. Aí eu falo para a pessoa, conta. Talvez, assim, isso que eu estou querendo deixar de conselho agora, essa coisa de continua, sabe, tem gente que precisa ver você fazendo. Para não, sabe? Continua, vai. Continua, porque ainda tem muita gente que precisa ver o que você faz. Continua. Muito obrigada por esse conselho. Eu senti aqui em mim. Para mim, com certeza as pessoas vão entender. E acho que pro final, a gente encerrou, né? Já pedi o conselho, o filme. Quero, então, agradecer novamente. Muito obrigada, Ari, por ter vindo aqui antes da sua viagem, que a gente conseguiu se organizar para você vir. Uma alegria enorme ter dado certo esse encontro. Foi lindo, foi lindo. Hoje foi mais corrido, mas deu tudo certo. Perrengues de todas as produções. Eu quero te agradecer imensamente. Nossas portas estão abertas para você, para artistas que você indicar, virem aqui contar suas histórias, inspirar as pessoas, porque esse é um projeto para dar voz aos nossos artistas nordestinos e a gente fazer isso, inspirar, para que os outros acreditem que é possível sim continuar ou começar algo ou tentar, ou não desistir do que está fazendo, é continuar. Então, muito obrigada, de verdade. Eu que agradeço. Muito obrigado. E eu quero agradecer a todo mundo que assistiu até aqui. Você que assistiu até aqui, apoia a gente comentando, curtindo, compartilhando. Que mais? Quero agradecer ao apoio do restaurante Severina, que está com a gente. O almoço tá cheirando, viu? Já tá na hora do almoço. E, gente, não esquece, na nossa bio tem o link do Apoie, se vocês podem contribuir com o projeto com um valor acessível lá para todo mundo. Tem, não é presente as palavras, recompensas, tá? Para vocês lerem, tem 3 opções. Para que o nosso projeto viva e continue muito. Então, muito obrigada por ter assistido até aqui. E antes de terminar e encerrar de vez, Ari, a gente tem um mimo pra você. Ai, gente. Não é a rapadura por enquanto. Vou mandar lá pro seu endereço. Eu vou mandar pro seu endereço a rapadura colorida, pra você provar. Por aqui, obrigada. Não pode olhar, spoiler. Ai, caiu minha ficha. Muito obrigada. Aqui, pra você. Eu embalei pra não quebrar, né? Mas, uma canequinha pra você. Graças, gente. Eu vou tomar meu café agora, ó. Depois do almoço, você já toma um cafezinho, pós-almoço. Obrigado pelo carinho, gente. Pra tomar café, lembrando, ó, você é um ator nordestino, hein? Exatamente. Levanta essa cabeça. Isso aí. Vai, continua. É isso aí. Eu lembrar do meu próprio conselho. É isso mesmo. É uma canequinha representando o que você é e a sua passagem por aqui.
Graça, gente. Muito obrigado. Obrigada a você. Muito obrigada. Foi um prazer te conhecer pessoalmente. Satisfação enorme, enorme, enorme. Que delícia. Ó, vai ter bloquinho mais tarde, viu? Ih, meu, eu vou sair daqui correndo do trabalho. Ah, meu Deus. Pego olha só, 2 da gente. tarde do trabalho, saio 7 da noite. Tá vendo, gente? Produzindo aqui, corro pro trabalho. Então valorizem. Valorizem, gente. E a gente vai comendo aqui a nossa rapadura. Tá uma delícia. Rapadura, Que agora né, vai gente? subir os pós-créditos, fica preto e branco, entendeu? É assim que encerra. Fica aí, mano. Rapadura tradicional, né? Sabe como é que eu comia quando era criança? Com farinha de puba. Ai, maravilhoso. Nossa, muito Diz assim. que é bom Virava ralar um um pouquinho no açúcar. feijão. O feijão nunca provei. É, porque diz que ela potencializa a absorção de ferro. Gente, é Rapadura. legal que ela vai derretendo. Gente, vocês querem provar a rapadura? É? Peguei com a rapadura. Tu já comeu? Nunca Fala a comeu verdade. rapadura? Eu original, né? Rapadura. Rapadura já uma vez, já há muito tempo. Gente, é puro açúcar, uma delícia.